Zenit topa vender o Gerson, que está insatisfeito lá na Rússia. Tem também o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo mandou um recado pro Abel. Eu não vou usar aquele termo sensacional. O Vanderlei detonou o Abel. Não, ele não detonou, mas ele foi bem duro no recado dele aqui, viu? Tem também time interessado no Everton. O Everton, nosso goleirão aí, tem time brasileiro interessado nele. A gente vai trazer isso aqui para vocês. E o Palmeiras também tendo um desempenho absurdo e ultrapassando o Flamengo, quebrando um recorde aí muito importante na Série A em 2025. Nós vamos trazer para vocês. E o Endrick, cara, eu imagino que aqui que a maioria de vocês, igual a quem não gostar do Endrick, né, maluco, né? Ele que pode ter o seu destino aí alterado no Real Madrid. Não é o Brasil, mas ele pode ter um destino diferente agora. E eu torço para que ele dê certo. Vamos junto, meus amigos. Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias. Nós chegamos aqui para mais um vídeo com muito verdão, né? Muita informação do Palmeiras, muito futebol em geral. E você que já nos conhece, eu peço sempre por gentileza para você dar aquele like no nosso canal, porque, cara, você ajuda o nosso canal a crescer, tá? É muito importante para a gente que produz conteúdo. E você que não nos conhece, caiu nesse vídeo de paraquedas, você fica até o final do vídeo. Se você curtir, aí sim você deixa o seu like e se inscreve. Fechado, meus amigos? Não esquece de hypar também, viu? Se der para hypar aí pelo celular, é bom também. Fechado? Vamos junto, ó. Vamos primeiro aqui falar do Endrick. O Luiz Henrique, do Paris Saint-Germain, ele tá acompanhando o Endrick de perto e ele quer o Endrick pro Real Madrid. Então, pro Real Madrid, perdão, pro PSG. O Luiz Henrique quer tirar o Endrick do Real Madrid e levar ele pro PSG, ele que sonha com Copa, né? Não tá sendo nem. Eu acho que a bronca deve ser do Ancelotti, né? O Ancelotti, que eu não sei se deve gostar muito do Endrick, aí não sei se adianta muito, né? Mas, enfim, tem essa possibilidade, muito porque o PSG ele tem um rodízio maior de jogadores, ele não privilegia tanto os nomes, né? O jogador não joga tanto com o nome, é só você tem diversos casos aí no próprio elenco do PSG. E o PSG pode ser o destino para o Endrick aí, ou seja, por empréstimo, né? Eu acredito que o Paris não faria isso, ou por compra, mas tem a possibilidade real do Endrick jogar no Real Madrid. E aqui a fonte, né, é o Paris Team FR, que é um grande portal, um grandioso portal do Paris Saint-Germain lá na França. Opiniões, senhor Erlan Dias, e opiniões da galera também, por gentileza. Eu vou lançar a real. Se chegar a proposta e o Endrick não aceitar, acho que eu vou lá falar para ele, aceita, pelo amor de Deus, joga. Com o Luiz Henrique ainda, né, cara, que é um grande técnico aí. Eu vi alguém comentando, e eu acho que é até meio que verdade, tipo assim, ao cair pra cima, porque assim, é óbvio que o Real Madrid é maior que o PSG, né, e tal, mas assim, o momento do PSG é muito interessante de ter perdido as estrelas midiáticas, óbvio, gastou dinheiro ainda, gastou bastante dinheiro, mas não tem aqueles caras tão midiáticos, e aí eu acho que seria um momento legal. E eu vejo muito o Endrick jogando nesse PSG, assim, do que a gente viu na Champions, até mesmo no Mundial. E ele deu muito azar no Real, né, cara? Chegar junto ali com o Mbappé, a questão dos técnicos, né? Agora o Xabi Alonso, não sei, me parece também não bota muita fé, porque nem consegue colocar junto, nem consegue colocar para jogar alguns minutos. E aí, pensando em Copa do Mundo para ele, é um desastre ficar aí no banco de reservas, né? É muito ruim, porque daí ele vai perdendo espaço até para as próximas, né? Pensando que daí depois ele tem que começar, ele já tem que começar do zero, né? Então, eu dele realmente eu já iria fazer igual no modo carreira do FIFA, né? Você Sim, começa, vai sim. para um time legal e não dá muito certo, você já dá uma recuada depois para você ir melhorando. Faz a mesma coisa. E outra, né, cara? Nada impede dele ir para um PSG dar muito certo e ficar por lá mesmo, porque o Real Madrid, cada janela que passa, investe. Tem também o menino lá da base, né? O Gonçalo também, que é bom pra caramba. Então ele deu uma espécie de azar, assim, e agora ainda teve lesão no começo, no Mundial e no começo da temporada. Então eu dele já pegava essa barca aí, mas né, vamos ver se vai se concretizar a proposta e tudo mais, mas eu iria pra caramba, velho. Exatamente. Lembrando que o PSG ele tem uma filosofia de contratação meio Palmeiras, né? Você viu agora que, por exemplo, eles desfizeram do Donnarumma assim sem o menor sentimento, né? Eles contrataram o Lucas Chevalier, que tem 23 anos, e aí você tem o Beraldo com 21, você tem o Nuno Mendes com 23, você tem o Lucas Hernandes é mais velho, né, com 29. Aí você tem os caras ali meia idade, né? Ou você tem o Hakimi, e olha, o Hakimi já jogou em Real Madrid, Inter de Milão. Então é muito cara rodado, né? Você tem o Doué, que tem 20 anos, cara. O Barcola, que tem 23. O Kvaratskhelia, que tem uma carinha de cansado, ele tem 20. Ele tem a idade do Flaco Lopes, acho que ele é mais novo que o Flaco Lopes. Então você vê que, cara, ele vai estar num ambiente em que provavelmente ele vai jogar e é capaz dele ganhar a posição do Gonçalo, né? Não sei. Não, Pode.
que é o 9, né? E no PSG, ó, a Champions League ela vai manter, mas eu acho que no futebol francês, o Henrique se destacaria muito, sabe? Aquele negócio de ter bons números e tal, porque é um futebol um pouquinho mais fraco tecnicamente, ele é muito bom fisicamente, né, hoje, mas o Henrique disso daí ele tira de letra, então eu acho que ele ia conseguir ter bons números e pensando em Copa do Mundo, eu acho que é o ideal para ele. Aham. Então, cara, o que você acha aí? Deixa nos comentários. Eu acho que ele se daria bem também, até visando a velocidade, né? Pessoal, o Endrick ele parece pesadão, mas ele tem uma explosão absurda. Então deixa aí nos comentários. Você é a favor do Endrick trocar o Real Madrid pelo PSG? Eu sou 100, 200% a favor. Aí vai do Ancelotti convocar ou não, né? Se o Endrick for bem. Vamos falar agora do Palmeiras ultrapassando o Flamengo também. O Flamengo tem o Palmeiras tem o melhor aproveitamento entre os times da Série A em 2025. O Palmeiras tem bateu o Juventude, né, por 4-1 aí no último sábado e ultrapassou o Flamengo, assumiu a liderança por pontos na temporada. Então, o Palmeiras também chegou em outra marca muito importante. O Palmeiras tem 71% de aproveitamento e deixou o Flamengo para trás, que tem 70,6%. Esse levantamento, inclusive, é do Gato Mestre, do GE. O Palmeiras, em 61 jogos, tem 39 vitórias, 3 empates e 9 derrotas no ano. Inclusive, essa é a primeira vez aí que o Palmeiras fica à frente do Flamengo desde final de maio, né, da rodada do Brasileirão, que antecedeu a Copa do Mundo de Clubes. Na 11ª rodada, o Palmeiras tinha perdido para o Cruzeiro e aí tinha sido ultrapassado. Então, esse aproveitamento ele é referente a 2025, tá? Então, você tem aqui, ó, o Palmeiras com 71, o Flamengo com 70, o Bahia com 61, Cruzeiro com 58 e o Corinthians com 58. Então, essa campanha do Palmeiras aí é a quarta melhor da história dos pontos corridos. É a quarta melhor da história dos pontos corridos, depois de 26 jogos disputados, claro, né? E também o melhor desempenho do Palmeiras em todas as edições. E logo tem Palmeiras e Flamengo, hein, cara? Mas que momento, né, cara? Você vê como a comprovação de que a gente é chato, né? Que nós torcedores somos chatos. É, aquele meme lá do cara no táxi mesmo, né? Reclamando lá do time dele e um Santista, um São Paulino só observando, porque realmente o Palmeiras tá no momento absurdo. E o ano, nosso é muito parecido com o do Flamengo, por isso que quando a gente tava ali um pouquinho abaixo no Brasileiro, muita gente ficava enaltecendo demais o Flamengo, e eu falo muita gente, próprio palmeirense, enaltecendo demais o Flamengo, e tipo assim, mano, era muito parecido, né? O Palmeiras tinha jogos a menos, os dois caíram na mesma fase da Copa do Brasil para times inferiores, né? Os caras caíram pro Galo ali também. Mesma fase da Libertadores. A Libertadores deles, inclusive, eles quase não passam da fase de grupos. Foi uma defesa do Rossi no último minuto ali que assegurou eles. Contra o Estudiantes foi um desespero também para se classificar. Então, assim, o ano do Palmeiras é muito parecido. É que o lance do troféu, tem o lance do Corinthians, né? De ser eliminado pro Corinthians, mas é bizarro, realmente. Hoje a galera reclama. É que o pessoal fala, né? Merece o Palmeiras, não sei quantos. Tem o pessoal que fala isso, tem uns que às vezes eu concordo, às vezes discordo, mas realmente dá a impressão que o pessoal não sofreu na vida, ou sofreu e esqueceu, sabe? Quando a mente apaga os traumas da vida. Acho que tem uns palmeirenses que a mente apagou e não lembra, mas, cara, é absurdo. O ano do Palmeiras, o ano de reformulação, né, cara? Um ano que mudou o time, quase que se você olhar a escalação do Palmeiras no final do ano passado, e nesse ano já é totalmente diferente. A gente jogou com 4 meio-campos de absurda qualidade contra o Juventude. Teve uma hora que o Giai dominou a bola de letra, assim, igual o Neymar fazia. Eu falei, o que tá acontecendo com esse time? Pô? Eu não vi isso, ele fez isso, eu não vi. Viraram assim, e na hora será que eu vi certo? Aí no bastidores, a gravação ali de campo, né, mais um assim, ele realmente dominou tipo o Neymar, assim. Caraca. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo com esse time? Mas é o time se encontrando, mano, é um time muito bom, não tem quem queime a bola no pé. A gente até, o Bruno Rodrigues fez o gol e eu falei que depois do jogo não foi só o gol, ele jogou muito bem também. Então hoje a gente começa a ter inclusive opções no banco de muita qualidade. É indiscutível. O Bruno Rodrigues realmente lembra muito o Rony fisicamente, até a jeito de andar. Até o jeito de andar, assim, mas ele tem muita qualidade, cara, é absurdo. Fala isso não, fala isso não, pode envelhecer mal. Ó, é o Rony bom. O Rony bom. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito, né, desse aproveitamento do Palmeiras, desse momento incrível que o Palmeiras está vivendo aí, com grandes chances aí de Brasileirão. E vamos falar agora do Everton. Tem time brasileiro interessado no Everton. A fonte é o Wagner Martins, também conhecido como Vaguinha, ele que é colorado, jornalista,
empresário, né? Puder colocar aqui no que tem na biografia do Vaguinha, ele dá a informação de que o Internacional está interessado na transferência do Everton, então, muita atenção. É só uma informação aqui que o Vaguinho está dando. A gente não sabe se isso se concretiza, porque o Palmeiras contratou o Carlos Miguel, vocês bem viram. E por que o Inter está indo atrás do Everton? Porque o Rocher vai passar por cirurgia na mão. O goleirão do Inter, ele vai passar por cirurgia na mão esquerda. Esse procedimento aí ele vai ser feito amanhã, né, terça-feira, e de acordo com o comunicado do próprio Inter, já estava previsto e não se trata de uma nova lesão. Esse procedimento aí vai ser para retirar uns pinos, né, que ele teve de uma cirurgia em março, depois ele sofreu uma fratura ali na mão esquerda, mas enfim, o Inter está sondando o mercado e o Everton é um dos alvos do Internacional. Cara, eu vou falar para você, eu não venderia, a não ser que o próprio Everton faça questão de sair, né? Porque a gente enxerga assim com naturalidade o Carlos Miguel assumindo o gol do Palmeiras. Eu enxergo no ano que vem, tá? No ano que vem. Por isso que eu vejo o Everton jogando o jogo de, sei lá, se o Palmeiras for jogar campeonato de peteca e der para escalar o Everton vai. Porque ele sabe que a partir do momento em que o Carlos Miguel entrar no gol, o risco do Carlos Miguel ir bem e tomar. O Everton sabe dessa brecha, né? Se ele demole o Carlos Miguel entrar na vaga, provavelmente não é que ele ganha a posição, né? Ele ganha espaço e, consequentemente, o coro aumenta, né? Eu acho que, inclusive, esse teste do Carlos Miguel ele já vai ser feito no Paulista, né? O Abel, em alguns jogos, deve ir colocando o Carlos Miguel. E faz parte do planejamento, né? O Abel falou disso, né? É um jogador para hoje, é um jogador para o futuro aí. O Everton tem muita moral. Tem algumas falhas nesse ano aí, falhas inclusive muito grandes, né? Tipo do Mundial lá, que pesou pra caramba. Falhou também no gol, até fiquei olhando assim, era uma bola difícil, que o Nenê, ele tá com 300 anos de idade e ainda cruza muito bem ali, aquela bola chata entre a zaga e o goleiro, mas realmente rolou uma falha do Everton, e aí começa a pegar um pouquinho desse lance da torcida reclamar sempre dele, né? Até mesmo quando o time ganha. Ele fez defesas importantes já esse ano, né? Importante lembrar que o River lá, que o jogo tava apertado, ele fez uma defesa absurda no X1 ali. Ele fez alguns jogos aí que ele salvou também, mas realmente as falhas acabam pesando muito. E é uma mudança natural. E aí tem que ver exatamente isso, né? Se ele vai aceitar passar por essa transição junto com o Carlos Miguel, se ele vai querer outro clube para continuar jogando. A gente tem o exemplo do Fábio, é que o Fábio me parece que vai passando o tempo, ele vai ficando melhor, né? O Fábio é um negocinho a ser estudado. O Fábio, ele mudou de time muito velho e vai seguindo, né? Em outros clubes, não sei se o Everton vai ter essa capacidade também. Às vezes, inclusive, até a mudança de ar, assim, ajuda. O próprio Cássio, o Cássio tava falando bem mais que o Everton no Corinthians. Assim, todo jogo o Cássio tava uma falada. Não, era estrondoso, era muito feio, né, o que o Cássio fazia, né? Nem chegava perto. Direto, sim. E o Cássio, ainda o Everton tem a questão de jogar com o pé, que é muito bom. O Cássio nem isso tinha. Às vezes falhava também na reposição. E aí mudou pro Cruzeiro e hoje tá jogando bem pra caramba, né? O Cássio, pelo menos os jogos que eu vi do Cruzeiro, e deve ter tido uma falha ou outra, mas não igual no Corinthians, que era todo jogo. Então, às vezes, faz até bem pro cara. E é realmente ele avaliar, né? Se isso vai ser bom pra carreira dele ou não. Exatamente. E a informação, cara, para mim, essa informação ela faz muito sentido porque o contrato do Everton ele se encerra, né? O Everton ele tem contrato aí até 2026. Então essa informação, ela para mim, ela é, lógico, tem uma fonte muito boa, que é um setorista do Internacional, e eu penso que também dificilmente o Everton ficaria no Palmeiras se ele fosse barrado, viu? Se ele fosse barrado e perdesse a vaga, eu creio que dificilmente o Everton aceitaria um goleiro do currículo dele e da qualidade dele, sim. Vamos falar disso, da qualidade dele, sim. Porque hoje muita gente tripudia, né? Fala das falhas, e óbvio. Atinge determinada idade, o reflexo não é mais o mesmo, a explosão não é mais a mesma, mas ele é um goleiro de muita qualidade. Lembrando, ele já tem 37 anos. 37 anos. Talvez ele poderia enxergar a oportunidade no Internacional como uma extensão de contrato, né? Como fez, por exemplo, o Mike no Santos, como fez, por exemplo, o Daverson, que estava no Atlético Mineiro e ganhou 3 anos de contrato no Fortaleza. O jogador enxerga muito esse tempo de contrato. Então, não é mais nenhum garoto, né? E ele gostaria de continuar jogando. Então, a gente vai avaliar aqui, tá, a respeito disso, porque o Inter quer um goleiro para 2026, visando aí a cirurgia do Rocher, e qualquer nova informação nós traremos aqui para vocês. E não foi intencional, imagina, os dois estão com a camisa de goleiro hoje, né? Não foi intencional. Exatamente. Exatamente.
E vamos falar agora de Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo aí que criticou a postura do Abel. Ele deu uma. Não deu indireta, não. Ele deu uma direta mesmo no Abel. Depois da vitória do Palmeiras Juventude, o Abel ele fez questão de relembrar as vaias que ele recebeu nas eliminações diante do Corinthians, né? Nas oitavas de final da Copa do Brasil. E o Luxa, ele disse assim, ó. Ele falou desse jeitinho aqui, ó. Ele falou pro Mesa Redonda da Gazeta. Falou: a torcida do Palmeiras não vai mudar. Ele não vai ensinar torcedor a torcer. Nem eu, nem o Felipão. Ele tem que dar graças a Deus que tem uma presidente que é fera. Se não fosse ela, qualquer frouxo, ele já teria sido mandado embora há muito tempo. E aí, senhor Hernandes? Opiniões. Cara, eu me sinto muito feliz quando algumas coisas que eu falo casa com os caras que são brabos, assim, igual o Luxemburgo. Que foi exatamente o que eu falei naquela oportunidade e falei agora no sábado também. Não é exclusividade do Abel ser vaiado, ser xingado. O Felipão, o Luxemburgo foram vaiados aqui também. E eu sempre falo, são dois técnicos, assim, dos melhores da história do futebol brasileiro, que trabalharam fora, que trabalharam em seleção. Então, assim, não é exclusividade do Abel e, né, ele precisa entender isso. Eu joguei com uma carta que eu não sei se é isso. Me dá a impressão que o Abel quer desviar um pouquinho o foco do crescimento do time. Se for isso, eu acho só que ele escolheu o vilão errado. Se for isso, escolhe outro. Em 2023 ficava brigando com os jornalistas, falando que ia embora. Faz outra coisa, que a torcida é uma briga muito perdida, né? Do Abel. É uma briga perdida, uma briga que não pega bem mesmo. A galera não gosta disso, ninguém gosta dele falar que, pô, a torcida abandonar em momentos difíceis, pelo amor de Deus, a gente já passou por Série B com o rival jogando pra caramba, então a gente já passou pelo pior que poderia passar, e hoje a torcida tá junto, óbvio, um ou outro critica, ou aquele dia foi um xingamento maior, mas realmente não é exclusividade dele. O Luxemburgo fala exatamente, ele fala da Leila ali que é verdade, se fosse qualquer outro, o Abel já tinha rodado aí, a Leila que segura ele ajuda ela, né, se manter também, e ela segura muito o rojão dele. E, pô, eu tô com o pô fechou, viu? Tô 100% com o pô fechou. Por quê? É um cara que entende de Palmeiras, né? Se tem um cara que pode falar de pressão em clube grande, pelo amor de Deus, é o senhor Luxemburgo. E, sinceramente, o que o Abel esperava, cara, após ele ser eliminado pelo time horrível do Corinthians, que é um time horrível, um time horrível. A gente ser eliminado sem fazer gol, né? A gente foi eliminado sem fazer gol e tomando um vareio em casa. Então, assim, eu penso que o torcedor do Palmeiras não vai mudar, cara. Não vai mudar. E palmeirense mesmo com P maiúsculo, somos nós, cara. Palmeirense somos nós, porque jogador vai embora, presidente vai embora, quem fica aqui amanhã é você aí que tá assistindo a gente, você que paga ingresso, você que consome o time. E uma coisa também a se ressaltar é que você tem, vou usar o exemplo dele aqui, infelizmente eu tenho que usar o exemplo dele. O Rogério Ceni, cara, teve uma vez que ele foi vaiado, né, pela torcida do São Paulo, e você acha que você pode até lembrar. Ele falou que a torcida estava certa. Né? E olha, olha o tanto que o Rogério Ceni já fez pelo São Paulo, né? O Rogério Ceni, pô, ganhou Libertadores, um monte de coisa. Então, acho que esse negócio de você achar que pô, você tá acima do bem e do mal, não te dá margem para você não ser criticado, né? Porque você acha que você não pode ser criticado. E aqui nós estamos falando de uma mensagem de um cara que conhece o Palmeiras. Nós estamos falando de Vanderlei Luxemburgo, um cara que ganhou inúmeros títulos pelo Palmeiras. Então, assim, eu até entendo a chateação dele, eu realmente entendo ele ficar chateado, mas eu realmente espero que ele se esqueça disso. Não é que ele se esqueça, que ele deixe isso de lado, porque, como ele mesmo falou, ele até postou depois, todos somos um, tal. Mas aqui fica a minha outra pergunta aqui também. Será que o Abel não se alimenta disso para se motivar? Será que o Abel não olha disso e fala assim, vocês me vaiaram? Vocês vão ver, só de raiva também eu vou ganhar o Brasileirão. De raiva eu vou dar 2 troféus pra você, vai. Aí eu aceito esse lasque. Mas, cara, ele falou, né? Teve eu até usei isso de título. Ele falou: o ciclo não tinha acabado. Então o Abel ele é muito rancoroso e ele acompanha. Eu tenho certeza que os tempos livres dele ele passa muito nas redes sociais acompanhando os comentários. E é isso, mano. A torcida do Palmeiras é isso, a torcida é chata mesmo, é insuportável, mas, pô, a gente cantou, né, cara? Virou canto, que o Abel é palmeirense como a gente. Eu não lembro de outro que a gente tenha feito isso. Porque o próprio Lucha, a gente sabe que é flamenguista declarado, né? Já treinou Corinthians, o Felipão, a gente imagina que não seja palmeirense de coração também, e tem muita identificação, e o cara que a gente cantou isso foi o cara, inclusive estrangeiro, né? O peso disso é muito grande, porque você dá uma chancela pro cara, ó, você realmente entendeu o que é isso aqui da gente e tal.
E o Corinthians, o que eu falo, assim, ano passado a gente foi eliminado bem mais cedo na Copa do Brasil, que foi pro Flamengo. O Flamengo, né? E o Botafogo na Libertadores. Se não me engano, no jogo do Flamengo, a torcida aplaudiu, né? Não sei, não é que foram 2 eliminações bizarras, né? Mas assim, eu acho que do Flamengo a torcida aplaudiu que o time jogou bem, o time foi para cima e o Flamengo era um baita time, né? Ainda é um baita time, ao contrário do Corinthians, né? O Palmeiras jogou mal e o Corinthians é um time horrível. A gente viu as derrotas que eles tiveram depois, né? Então, realmente é um negócio que não dá para você pedir que seja diferente, não. Exato, não foi uma derrota pro Chelsea, né, cara? Foi uma derrota pro Corinthians, né, bicho? É por isso que dói. É o contexto da ruindade e o contexto da rivalidade. Eu acho que faltou isso, principalmente, para o Abel entender o contexto. Mas enfim, vamos falar de Gerson. Vamos trocar uma ideia aqui sobre Gerson. Gerson que está insatisfeito lá na Rússia e o Zenit quer recuperar o dinheiro. O Zenit quer vender o Gerson, sim. E ele é muito bem avaliado no Palmeiras. O Palmeiras observa com muito, como posso dizer, tem bons olhos aí no Gerson, tá? Primeiro de tudo, vamos dar o crédito da informação. Bruno Andrade. O Bruno Andrade jornalista Bruno Andrade, no programa Fala Fonte da ESPN. O Bruno Andrade trouxe essa informação. Então, segundo o Bruno, a equipe de São Petersburgo, o Zenit, eles não estão satisfeitos aí com o que o Gerson vem mostrando desde que ele foi contratado. Ele foi contratado depois do Mundial de Clubes, 25 milhões de euros, 158 milhões de reais do Flamengo em julho desse ano. E justamente por isso, o Zenit já começa a pensar em maneiras de recuperar o investimento. E a própria fala do Bruno aqui, eu anotei aqui, ó, deixei separado, que foi o seguinte, ó, no Zenit há muita discussão envolvendo o nome do Gerson. No momento, ele já se recuperou de um problema muscular que estava impedindo que ele jogasse. São 11 jogos sem entrar em campo, mas já se recuperou. Porém, a tendência é que, se não voltar a ser relacionado no próximo domingo, é sinal claro que é uma opção tática e técnica, deixando de ser um problema físico. Também falou que o Gerson não está satisfeito no Zenit, né, não está satisfeito com o ambiente, né, e com o futebol russo. Enfim, o Zenit também está insatisfeito com o dia a dia do Gerson. Então não está batendo aí clube e jogador. E a relação entre as partes não é boa. Por enquanto, o Zenit, o que o Zenit faz? Para abrir mão dele, a intenção do Zenit é recuperar 25 milhões do que investiu, tá? E segundo aqui o próprio Bruno Andrade também, ele é avaliado muito bem, né? Muito bem avaliado internamente no Palmeiras, porém não há qualquer negociação, tá? Inclusive, o Gerson é um jogador que ele custa 25 milhões de euros e ele tem quase 30 anos, né? O Palmeiras pagou isso no Vitor Roque. O Vitor Roque, que bicho, tem 19, né? O Gerson, ele ajudaria o Palmeiras, mas você tem que pesar, sim, essas coisas aqui na hora de você contratar, tá? Inclusive, o próprio Bruno Andrade também falou que vê também é difícil, né, a investida do Flamengo para trazer o Gerson de volta, porque a saída dele foi muito conturbada, né, na questão do pai ali com o Gerson. Isso acabou pesando muito, mas tem uma coisa que pode viabilizar no futuro uma negociação do Palmeiras. O Zenit, ele gosta muito de atletas da base. É só você ver o rapa que o Zenit fez no Corinthians, né? O Zenit penhorou o Corinthians e conseguiu um monte de jogador da base. Então, o que poderia ser feito aqui? É uma coisa que é discutida, né? Intermediários ali informaram, né? Que poderia baixar a pedida pelo Gerson, caso o Palmeiras incluísse o Riquelme Felipe numa negociação. Esse que aí é um outro destaque, né? O raio caindo no mesmo lugar. O Riquelme Felipe poderia ser envolvido numa negociação. Então, o que acontece? O Palmeiras vê o Gerson com bons olhos, apesar de ser caro, tá? E o Gerson, o Zenit, né? Tendo esse conhecimento de que ele é bem visto no Palmeiras, o Zenit repassou isso para os intermediários, né? Então, houve uma troca na direção e os novos dirigentes, eles gostam muito de futebol sul-americano, os dirigentes do Zenit. E o que se passou é que, se o Palmeiras avançar com uma proposta, o Zenit gostaria de envolver o Riquelme Felipe, que o Zenit está de olho nesse jogador, gosta muito dele, e aí seria mais fácil para facilitar uma transferência. Me diz aí, senhor Erlan Dias e amigos que estão nos assistindo. Pelos valores vai ter que rolar essas negociações aí intermediárias aí para ajudar, porque é um valor bem alto e a idade também, né, pesa muito. A minha preocupação aí, né, é uma preocupação bem, assim, digamos,
normal, assim, é realmente que o Gerson ele não termina contrato, né, cara? Ele tem um sério problema com isso. Uhum. Sempre já fez isso daí com o Flamengo e tal, teve alguns problemas já na carreira aí. Me parece que o pai dele é uma pessoa meio complicada de lidar, né? Só que também o Flamengo não é lá aquelas coisas também, né? A gente sabe que a diretoria do Flamengo, a gente tá vendo agora nas questões aí da Libra e tal, como são pessoas complicadas também. Então, é mais ver se ele realmente seria um cara para chegar e vestir a camisa e ficar um tempo, porque o retorno dele seria totalmente esportivo, né? Você não teria Uhum. retorno financeiro depois de revender ele por um preço muito bom e recuperar, porque já vai chegar numa idade que não dá para você fazer mais isso. Então, se ele for um cara para chegar e vestir a camisa e jogar aí, sei lá, 3, 4 anos de contrato, o Palmeiras tem dado, né? 3 anos para mais, às vezes até 5 dependendo da idade do jogador, se for esse cara, pelo amor de Deus, ele é muito bom de bola, né? Ele com o Andrés, a gente tá vendo agora que o Andrés pegou o ritmo, meu Deus do céu, a qualidade que um jogador desse nível aí dá no time. Então, se for É. para chegar e jogar assim, seria muito foda. Que você tá falando, deixar. Olha o meio campo que o Palmeiras já tem hoje. Imagina Exatamente. pegar um Puta, eu tô cara desse, pensando. né? É Você nem com que loucura, né? escala, velho. Ó, mas eu não sei vocês, mas pra mim, eu posso estar falando groselha aqui, pra mim o Gerson não vale 25 milhões de euros. Não vale, eu acho que não vale. E, inclusive, o próprio Zenit só pagou isso, né, porque era a multa do Flamengo. Essa era a multa do Gerson no Flamengo. E o Flamengo não quis vender por conta da treta com o pai do Gerson, né, que ele tinha acabado de renovar. Enfim, eu penso que esse valor do Gerson, ele tinha que ser próximo do Andrés, cara. Lógico, o Zenit talvez não venda, porque quer recuperar o investimento. Aí é uma questão pessoal, questão financeira, né, pessoal e financeira. Você tem que ver se você. Se o Zenit entregando o Gerson, o que eles querem fazer, se eles querem diminuir o valor do Riquelme. Porque o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Se o Zenit pagou 25 milhões no volante de quase 30 anos. Né? Esse grande porém. Mas o que eu chorar os flamenguistas seria um absurdo. E até repassando aqui, né, o Palmeiras de 2026, caso o Gerson se fosse, né, contratado, seria Aníbal Moreno, Gerson, Andreas Pereira à frente, tá? Vai meio para frente. Aníbal Moreno, Gerson, Andreas Pereira, considerando o Andreas de meia, Paulinho, Flaco Lopes e Vitor Roque. No banco, Evangelista, Felipe Anderson, Veiga, Maurício Souza e Bruno Rodrigues. A máquina está pegando tração, hein, meu amigo? Que loucura, hein? E muito, todos para baixo de 30 aí, acho que o Andrés passou dos 30, nem sei se o Andrés passou dos 30 já. André tem 29. E aí tem o Felipe Anderson também, né, que é um pouquinho mais velho. Mas assim, Uhum. absurdo, né, cara? O Palmeiras foi montando um elenco. Aí, por isso que eu falei quando a gente deu a notícia ali do aproveitamento, no ano de reformulação, porque realmente, se você falasse isso no meio do ano passado, ó, o Palmeiras vai ter o elenco tal ano que vem, você fala, você tá maluco, né? O Palmeiras nem contrata isso, e tá acontecendo, né, cara? O time hoje tá muito bom, nível altíssimo, e aí é só ver realmente essa questão do Gerson se não vira uma bomba para cá também, né? Porque pro Zenit Exato. ficou complicado. Então, pro cara desse chegar aqui e virar um problema também, vou ter que tomar cuidado com tudo isso. O Palmeiras tem feito isso, né? Pelo menos que a gente vê do elenco, a gente viu ali com o gol do Bruno Rodrigues, toda a união do elenco. Me parece que é um elenco muito saudável, assim, e isso é muito bom também. No Flamengo ele era capitão, né? No Flamengo ele corria um absurdo. Ele não era um cara ruim de grupo, pelo menos eu penso assim, né? Mas, pô, se ele fizer corpo mole no Zenit, se ele viesse pra cá e fizesse corpo mole, ele basicamente enterraria a carreira dele. Não? O É. próximo destino dele seria o quê? Seria dobrar o joelho e pedir pro Flamengo contratar ele, né? Mas eu penso nisso também, viu? Eu penso no extracampo, de tumultuar o ambiente, uma coisa que o Abel preza muito, né? Que é o controle do vestiário. Enfim, e não é uma posição que o Palmeiras está carente. O Palmeiras não é Tem carente de desespero, né? volante hoje. O Palmeiras não tem desespero nenhum para volante hoje. Eu não sei se valeria um foco num zagueiro, né? Ou até um outro atacante, um Gabriel Jesus, por exemplo, um outro atacante ali visando a ausência de Flaco Lopes e Vitor Roque. Talvez essa seria aqui deixando o torcedor de lado e falando de maneira racional, né? E o Riquelme, né? Lembrando que o Riquelme, pô, o Palmeiras vende cada jogador aí, sei lá, um Shakhtar da vida, o Palmeiras pega 80, 90 milhões. Você tem o peso de você testar o Riquelme e falar, pô, chegar o Manchester City e pagar o que pagou no Vitor Reis, né? Você tem esse risco também, né? Também. Ó, só pra. Eu fui até caçar aqui enquanto a gente grava, pra você ver o que aconteceu sábado. Ó, alguém inverteu, acho que foi o próprio Andrés que inverteu a bola lá pro Giaia. Toma. Nossa, tá maluco? O E que é isso. isso? Essa hora eu falei, meu Deus do céu.
Tá Resetaram alta a aí. confiança? Nossa, o Giai dominando a bola. Mas Tá cara, maluco. que a gente tá falando do Palmeiras hoje não tem desespero de posição, né? Igual foi um tempo atrás que a gente precisava de um 9 desesperadamente, precisava de um 8, precisava disso. E hoje tá tranquilo, e até a questão do Riquelme também tem isso. O Palmeiras não precisa vender que nem maluco, igual o São Paulo vendeu esses dias. Alguns atacantes por um preço absurdo. Então o Palmeiras hoje tem uma tranquilidade no mercado, que é isso que faz o Palmeiras conseguir montar esse elenco que tá hoje, né? Porque teve tranquilidade, por exemplo, do Andrés, de esperar a hora certa e conseguir pagar mais barato nele. É isso então, meus amigos. Ó, trouxemos muita informação aqui para vocês. Ó, nós trouxemos o Endrick, que pode sair do Real Madrid e ir para o PSG. E eu torço de verdade. Eu quero que esse menino jogando, quero esse menino encantando a Europa, como ele nos encantou e nos ajudou aqui. Tem o Palmeiras ultrapassando o Flamengo e tendo o melhor aproveitamento entre os times da Série A de 2025, com 71, tantos por cento aí. Tem também o Everton, o Internacional, sondando a situação do Everton, que logo o contrato dele termina, porque o Rocher vai operar. E tem. Peraí, deixa eu ver se eu me perdi. Peraí, que tem mais coisas. Tem o Luxemburgo. O Luxemburgo mandando recado para o Abel. O Luxemburgo mandou aí. Deu uma dura crítica no Abel. E também o Gerson. O Gerson está insatisfeito e o Zenit começa a ver com bons olhos uma venda. Fechado, senhores? Muita informação para vocês aqui. 4, 5 informações, como de praxe. Um vídeo mais curtinho. 35 minutos. Então, por favor, cara, deixa o seu like, é muito importante pra gente que você faça aí o pacote inteiro. Dá like no vídeo, você ajuda o nosso canal a crescer. Valeu, meus amigos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Tamo junto.